a gente precisaria reajustar este conceito. Quando a gente age deste jeito, quando a gente acha que quer algo e a gente acha que tem falta de aquilo que a gente quer, então a gente associa com a escassez. Ao invés de a gente aceitar aquilo como se aquilo já é a parte de nós, é já aquilo que a gente tem, porém não foi aceito dentro do mesmo campo, dentro do nosso campo. Por isso ele se torna poderoso. Quando a gente mantém este entendimento, ao invés de a gente aceitar, a gente vai atrás daquilo. Quando a gente vai atrás daquilo, então aquilo também foge de nós, porque a gente está indo contra a lei da vida, a gente está indo contra a lei do universo. E então que isso se torna como a lei do esforço reverso. Muitas vezes a gente acha que está criando a realidade. E tem aqueles que, quando pensam que estão criando a realidade, ou seja, estão criando a realidade, mas não vê que as coisas realmente acontecem. Que isto é devido a certo desentendimento dentro de nós. Quando a gente não entende realmente ou profundamente como que as coisas funcionam, como que as coisas realmente são, então tudo que a gente faz estará na base de todo este desentendimento. Mas quanto mais a gente entende as coisas, quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente abre o caminho da essência. Quando eu falo de essência, eu falo da fonte de vida. A fonte que de onde emana todas as coisas. Você não sabe o processo de conhecimento, o processo de conhecendo a verdade, ele está nesta base de abrir o caminho para a essência da essência, porque esta essência ele vinha a emanar de uma forma que não haja interferência. E quando não existe esta interferência, a gente já alcança um nível de plenitude, um nível onde as coisas ou a gente está mais livre das coisas exatas da matéria. Quando a gente já entendeu os conceitos de vida, a gente já entendeu as coisas de uma forma não limitada. Então, este conhecer a verdade, ele nos faz a gente voltar de onde a gente vem e saber conectar as outras dimensões com o plano em que a gente está. A gente viver em tempo e espaço de uma forma única. E isto está diretamente ou conectado com a nossa essência e com o plano em que a gente veio, o plano em que a gente está. E uma das questões que mais toca nisso, nesta ilusão em que a gente vive de co-criar as coisas, é certo que constantemente a gente está criando a nossa realidade. Mas o que eu estou a tratar são para aqueles que já têm algum conhecimento sobre a lei de atração, a cocriação, porém às vezes tentam ou criam a realidade, mas com tanta dificuldade, ou às vezes estas pessoas não veem os resultados das coisas acontecerem. Tudo está em uma questão de distorção do tempo, e este tempo está mais voltado para o futuro. Na linguagem da essência, inclusive o mini e-book que eu disponibilizo e fala sobre este termo, se você quiser entender mais dos conceitos daquilo que eu estou a falar, da língua da essência ou a essência emanando a verdade para a dimensão que a gente está e a gente entender qual que é o verdadeiro conceito da palavra, do verbo que expressa o querer, que expressa o desejo, que está conectado com a manifestação. Então, quando a gente entende sobre esta questão, a nossa forma de manifestar as coisas também são melhoradas e a nossa visão melhora quanto a forma de a gente agir diante disto. Então, esta questão do tempo, uma vez que a essência ele expressa tudo único, ou seja, a unidade de todas as coisas. Quando existe esta unidade de todas as coisas,
é quando não existe o tempo. Então, o tempo ele surge para que haja uma divisão das coisas, da mesma coisa, em dimensões, através de dimensões. E estas dimensões, eles se conectam entre si. E quando a gente entende sobre esta questão de dimensões, sobre a essência, sobre a existência do tempo, das coisas começarem a existir, então a gente começa a entender as coisas num sentido único. Então, é a partir dali onde a questão do tempo, do passado e do futuro, ele se torna um, que é o presente, o único momento, o aqui e o agora. Então, este o aqui e o agora, o presente, que é a vida, que é a presença da vida, que é a sua atenção que você está dando. Tudo a questão é de atenção e sobre esta essência, esta vida, onde a gente dá a atenção para as coisas, ele onde se encontra todas as coisas, onde está toda a existência. Então, todas as separações, quando a gente não entende exatamente como que as coisas funcionam, então a gente começa a viver a ilusão, porque a gente acha que as coisas são de uma forma separada, porém é simplesmente uma expressão específica daquilo que é único. Então, todas as coisas em questão do tempo, quando a gente tenta manifestar, as coisas não acontecem porque a gente ainda deixou aquilo na dimensão do futuro. E a dimensão do futuro, ele se torna como uma ilusão. Isso não quer dizer que ele não aconteceu ou não está criando. A questão é que a gente não está conseguindo trazer ele na versão do presente. Então, quando a gente não consegue trazer aquilo na dimensão do presente, então aquilo fica preso na dimensão do tempo do futuro. Então, esse futuro, na verdade, ele simboliza o desejo. E o futuro, ele é o símbolo da iluminação. É como se fosse que o futuro, ele traz uma forma específica de expressão. Quando algo quer manifestar-se, isto quer dizer que ele já existe, mas ele não foi dado com uma expressão na versão do presente. E quando algo não está na versão do presente, quando é que ele quer entrar dentro deste campo, ele surge em nós em forma de desejo. Então, só que o conceito em que a gente tem sobre o desejo e a escassez é a linguagem convencional que a gente tem sobre a falta de algo relacionado com o desejo, com querer alguma coisa. Porém, a linguagem mais específica, a linguagem mais verdadeira, não é escassez, é sim a aceitação. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha que quer, a gente acha que não tem. E isto traz uma forma de entendermos as coisas de uma forma distorcida. Então isso nos faz viver de uma forma em questão de que as coisas estão separadas. Só que tudo é um. Quando a gente aceita este conhecimento de que tudo é um, então todo o nosso dicionário interior também são reajustados. Então a forma de a gente fazer as coisas, eles também alteram na mesma proporção. Então essa questão de querer, da escassez, de não ter, ele se torna de uma forma que influencia a nossa forma de co-criar a realidade, de co-criar as coisas. Então, isso não deixa de ser uma ilusão. A gente precisaria reajustar este conceito. Quando a gente age deste jeito, quando a gente acha que quer algo e a gente acha que tem falta de aquilo que a gente quer, então a gente associa com a escassez. Ao invés de a gente aceitar aquilo como se aquilo já é a parte de nós, é já aquilo que a gente tem, porém não foi aceito dentro do mesmo campo, dentro do nosso campo. Por isso ele se torna por desejo. Quando a gente não tem esse entendimento, em vez de a gente aceitar, a gente vai atrás daquilo. Quando a gente vai atrás daquilo, então aquilo também foge de nós, porque a gente está indo contra a lei da vida, a gente está indo contra a lei do universo. E então que isso se torna como a lei do esforço reverso. Então, todo o esforço que a gente faz é como se fosse que a gente está fazendo o esforço contra nós mesmos, porque
o dicionário que a gente está levando, ele está distorcido. É necessário com que a gente reajuste. Isso está distorcido porque o conceito que a gente leva aquilo como se fosse que as coisas estão separadas. Para que este dicionário ele venha estar mais perfeito, é necessário com que a noção que a gente tem se torne único. Este único, esta unidade é como se fosse a expressão do amor. Porque o amor é a unidade das coisas. Espero que você tenha entendido sobre isto, porque eu ainda tenho muito para poder expor. Se você está interessado ali no e-book, no livro que disponibiliza, você pode acessar. Você pode contactar, pode deixar o seu comentário acerca disto, que você vai entender mais sobre esta questão e poder reajustar a forma ou a visão que você tem sobre a cocriação, sobre a lei de atração. Tudo está em uma linguagem específica. Estamos juntos, nos encontramos em próximo vídeo.